Na aula de hoje você vai conhecer a obra de João Guimarães Rosa. Guimarães Rosa começou sua carreira literária apenas aos 38 anos. Formou-se em medicina, foi soldado e diplomata. O escritor teve uma infância solitária e não gostava muito de falar sobre esse período. Apenas dizia que foi um tempo de coisas boas, mas sempre com adultos incomodando e estragando seus prazeres. Uma de suas distrações infantis era armar alçapões para apanhar sanhaços. Depois ele os soltava. Quem vai falar mais sobre Guimarães Rosa é o Fabiano. Aí pessoal, tudo bem? Terceira geração modernista, estamos caminhando a passos largos para o final do nosso curso de literatura. A aula passada falamos de João Cabral e Ferreira Goulart, os poetas da terceira geração. A aula de hoje nos ocuparão dois magos, dois bruxos da literatura moderna brasileira, o João Cabral e a Clarice Lispector. Né? Dois pensadores que nos convidam sempre a uma viagem instigante, nova, pela língua, pelo idioma e por dentro de nós mesmos. Mas sempre essa viagem através do signo linguístico, através do trabalho especial desse signo. Primeiro, Guimarães Rosa. Pessoal, dizem que o Guimarães Rosa, ele foi eleito para a academia anos antes de 67, né? Mas ele tinha uma superstição que se ele tomasse posse, ele ia morrer. Se tomasse posse, ia acontecer, dito e feito. Tomou posse, morreu. Olha o Guimarães Rosa aqui. Olha lá que bonitinho, hein? É o regionalismo mítico. Mais do que o regionalismo universalista do Graciliano Ramos, o Guimarães Rosa, ele transforma o mundo regional numa terra abrasadora. Aí ele vai trabalhar com os mitos, com os estereótipos, com os arquétipos do homem, com os arquétipos do ser humano. Ele radicaliza a universalização do regional e o torna mítico, e o torna arquetípico. É o bem e o mal numa luta de morte, na última luta. O sertão é meio uma terra sem tempo de lugar perdido, chefes regionais, parece meio cavaleiros medievais, meio diferentes, quer dizer, é uma realidade meio atemporal, é uma realidade intertemporal, é o bem e o mal numa terra abrasadora, difícil, extremamente inóspita, é uma mistura de Idade Média com regionalismo e cenas de Guerra nas Estrelas, não é? De George Lucas, uma loucura, porque ele vai realmente retratar a essência do homem, o pacto com o demônio, a necessidade da vitória, da guerra, ou seja, são as constantes do ser humano, os elementos que sempre estarão na vida, no inconsciente mais do que tudo, no cotidiano do homem. Temos aqui a recriação do sertão brasileiro. O Guimarães Rosa recria o sertão brasileiro através da linguagem, tá certo? É uma recriação mítica. Ele, a partir das experiências que teve como homem que visitou o sertão durante vários anos, andava léguas, andava dias a cavalo, ele saía do Rio de Janeiro, nas suas férias, do Itamaraty, né? Saía e se metia, se empenhava pelos campos das Gerais, né? Pelos matos das Gerais, e ali retirava toda a realidade que servia de matéria-prima para os seus romances. Ele recriava uma realidade através da linguagem, tá certo? Ele utilizava o falar sertanejo, a menopeia, não é? É a recriação de uma linguagem de uma realidade através da linguagem. Olha lá, é o falar sertanejo recriado, a menopeia, cantava aquele embolado, que eu estava aqui, você cantava, que de que chegou lá, você não entende, o que você falou aí, né? O dito falou com a dita, porque eu pedi que eu sei que você era, ou vocês não entenderam nada. Eu falo cantando que vai tentar recriar através de aproximações insólitas, através de neologismos, amar não é verbo, é luz lembrada. Pode uma coisa dessa? Amar não é verbo, é luz lembrada. A história do João Porém, criador de perus. Quer dizer, é um doido. Ou seja, ele através de recriações, de criações de palavras novas, de neologismos, e ele cria não só do português, quer dizer, ele dá uma roupagem, né, das possibilidades do idioma. A roupagem é da língua portuguesa, mas ele retira de idiomas diferentes, sagas
Sagarana, saga do alemão, quer dizer, herói épico, Rana do índio, né, indígena, Tupi-Guarani, a maneira dos, quer dizer, contos de Sagarana, contos à maneira dos heróis, contos à maneira dos épicos, ou seja, o nosso Guimarães Rosa, que vai recriar uma linguagem que vai recriar uma realidade através da linguagem. A base é o sertão de Minas Gerais, né, das Gerais, e ele mitifica isso através da linguagem, é a terra abrasadora sem tempo nem lugar, tá certo? É a recriação, então, de um mundo pela linguagem, a recriação de um mundo pela linguagem, que faz o nosso Guimarães Rosa o grande escritor, quais seriam as obras do Guimarães Rosa? Né? Quais seriam as obras do Guimarães Rosa? Vocês têm o conto, basicamente o conto é o grande gênero em que ele cria. Mas o seu livro de estreia, Sagarana, olha lá, Sagarana de 46, que lindo, hein? Sagarana de 46, os contos de Sagarana, os 9 contos, A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, os contos, né? O Duelo, Burrinho Pedrez, depois as primeiras histórias, tá certo? A Terceira Margem do Rio, os grandes contos de primeiras histórias. Depois Tutameia, olha aí novamente, olha aqui um neologismo, a criação dele, olha aqui outro neologismo, a criação dele, Sagarana, Tutameia, as terceiras histórias, né? Terceiras histórias e o grande romance que é Grande Sertão Veredas, Grande Sertão é o mundão, você cai lá, pá! Aí você tem os 2 pontos, olha lá, é ali, olha os 2 pontos aqui. Aqui é o que você vai pensar. Vai pensar na vida, viu? Vai pensar no que vai fazer. E veredas são os caminhos. Veredas são os caminhos, né, que nós temos que encontrar nesse mundão velho, né? O mundão do sertão, tá certo? Ele vai trabalhar aí numa linguagem extremamente requintada, recriada, todas as constantes do homem, o misticismo, a invulnerabilidade, a história do Diadorim, do Riobaldo, 2 jagunços que se juntam para acabar com o inimigo comum, e aí o nosso Riobaldo começa a sentir-se atraído pelo Diadorim. Meu Deus, quem é essa? Quem é esse cara aí? Meu Deus, como aí o jagunço velho, aí descobre que Diadorim é mulher, ainda bem, né? Havia se travestido de homem para poder entrar na jagunçagem, na vida de bandidagem, para matar, para vingar o seu pai. Certo? Então aqui, Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, até o título sugestivo e extremamente interessante, tá certo? Além de Guimarães Rosa, temos outro nome, ou outra mulher maravilhosa, que é Clarice Lispector. A Clarice Lispector é a prosa intimista por excelência, ou seja, aquela prosa em que nós temos a radicalização, o desdobramento radical do romance psicológico, tá certo? O romance psicológico de um Machado, de um Graciliano Ramos, ele é, digamos, desdobrado, é radicalizado da prosa intimista. Altíssima tensão psicológica, é o mundo interior que se transforma no mundo exterior. Ou seja, não existe um mundo exterior, é o mundo interior que toma conta dessa realidade exterior. Quer dizer, não existem fatos cronológicos, mas tão somente fatos psicológicos. É o que acontece na dimensão interior, na dimensão psicológica das personagens, ou dela mesma, que vai para o papel, que flui para o papel. É o uso do fluxo de consciência, né? É o fluxo de consciência, o que vai brotando na consciência, ela vai escrevendo, obedecendo a uma lógica imanente e não uma lógica aparente, certo? A lógica que está por trás da lógica aparente, que vai presidindo esse fluxo de consciência. E depois, da primeira leitura, uma segunda leitura, uma terceira, uma quarta leitura, e a partir daí que nós teremos a lógica. Quer dizer, a lógica está por baixo da aparência, a lógica imanente. O fluxo de consciência, o mundo interior que se torna a única realidade, ele extermina com o mundo exterior e transforma-se na única realidade, a prosa intimista de Clarice Lispector. Quais seriam as obras dessa grande mestra, né? Várias obras, mas citamos algumas importantes, né? A sua obra de estreia, Perto do Coração Selvagem, uma obra-prima para um menino de 17 anos, o cotidiano feminino em laços de família, vários contos, e esse conto grandão, esse romance pequeno que é A Hora da Estrela, a comovente história da Macabeia, e o seu sonho, né, de encontrar o príncipe encantado, o alemão, e a morte atropelado, né? O cotidiano de uma nordestina comum, né? toda murcha, um conto comovente, de grande especialidade, uma das últimas obras de Clarice. A próxima aula continuamos com as vanguardas concretistas. Um abraço.